Reflexão do dia 21 de agosto de 2025. São Pio X, Papa, Memória, quinta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Pio X, o Papa camponês. Século XIX. Entre as características mais conhecidas do seu pontificado, temos aí a oposição ao modernismo. Naquela época, né, século XIX, já começava no mundo essa mentalidade anticristã, filosofias meramente humanas, que já corrompiam também a igreja e muitos padres. Então, Papa Pio X se manteve firme, principalmente aí abertamente revelando o posicionamento francês em relação ao modernismo e também o pensamento italiano. Então, no centro disso tudo, nós tínhamos o Papa Pio X defendendo a moralidade, as leis e, principalmente, criticando os estados, os países que, em suas constituições, legalizavam pecados. Então, é uma luta da igreja desde o século XIX. Ó, bom pastor, representante de Cristo, continuai a interceder pela igreja que tanto necessita de vosso cuidado. Cuidai dos sacerdotes e bispos, assim como também do Papa atual, para que tenham em seu coração uma alma de Pai, a exemplo do Pai Celeste. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Juízes capítulo 19, vamos ouvir a história de Jefté, né? Então, ele que faz um voto meio esquisito lá com Deus e acaba comprometendo a vida da sua filha. No responsório, Salmo 39, vai nos lembrar: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Lembrando da necessidade de entendermos a vontade de Deus. Nenhum voto é agradável a Deus se não faz a vontade de Deus. E no Evangelho, em Mateus capítulo 22, de 1 a 14, então, aquele momento onde Jesus conta a parábola, onde o convidado para a festa é retirado da festa, porque não está com a vestimenta apropriada. Então, vamos ouvir com bastante atenção, porque para nos inserirmos na história da salvação na igreja e em Cristo, é necessário lavar as nossas vestes, viver intensamente o nosso batismo. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele, atravessando Galaade e Manassés, passou por Masfa e Galaade, e de lá marchou contra os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu os oferecerei em holocausto. Jefté passou as terras dos amonitas para combater contra eles, e o Senhor entregou-os em suas mãos. E Jefté fez uma grande mortalidade em 20 cidades, desde Aroer até a entrada de Menite, e até Abel-Carmim, e assim os filhos de Amon foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Masfa, sua filha veio-lhes ao encontro dançando ao som do tamborim. Era sua única filha, pois não tinha mais filhos. Ao vê-la, rasgou as vestes e bradou: Ai, minha filha, tu me prostrastes de dor, és a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu: Meu pai, se fizesses um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometestes, porque o Senhor concedeu que tu vingasses de teus inimigos os amonitas. Depois disse ao pai: Concede-me apenas o que te peço. Deixa-me livre 2 meses, para ir vagar pelos montes com minhas companheiras e chorar a minha virgindade. Vai, respondeu ele.
e deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com suas companheiras chorar pelos montes da sua virgindade. Passando os 2 meses, voltou para o seu pai, e ele cumpriu o voto que tinha feito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós estamos diante de uma realidade evangélica. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Outra realidade evangélica, teologal. Aqui o Santo Evangelho nos fala de que o homem foi retirado da festa. Por quê? Nesta parábola? Porque ele não estava com vestes apropriadas. Então, ele não vivia a dimensão do batismo. Ele foi convidado, mas ele não trocou as vestes, né? Ele não se purificou. Então, ele estava lá com as vestes inapropriadas. Então, isso chamou a atenção daquele senhor que estava dando a festa e ele mandou tirar aquele convidado inadequado da festa. Então, é um tapa, assim, diretamente para aquelas pessoas que pregam a predeterminação, onde todos serão salvos. Não, não é assim. Há uma disposição de Deus nos colocando que a salvação é para todos. Lógico que a salvação é para todos,
Deus, em seu extremo amor e misericórdia, nos ama e quer a nossa salvação, mas também respeita. Eh, Cada um de nós, usando do livre arbítrio, nós podemos aceitar a misericórdia de Deus ou não. Podemos limpar as nossas vestes pelo batismo, porque quando você é batizado, você recebe a purificação do Espírito, né? Meu certo que o seu corpo ainda vai ficar na tendência, na consciência do pecado. Nós temos isso, nós temos a memória carnal em nós que nos leva aos prazeres, aos pecados, à agressividade, ao ponto até de matar uma outra pessoa, ou de agredir, ou de roubar, ou de matar. Então, para isso, tem os mandamentos do Senhor. Mas já recebemos no Espírito há a libertação, nossa alma está lavada, nossas vestes estão brancas. O que acontece? Durante o caminhar das nossas vidas, nós tiramos a veste de festas e queremos entrar no céu. Como é que vamos fazer? Com a carne, somente com a carne completamente podre no pecado? É isso que nos fala a parábola de hoje. E também nos lembra que toda festa foi preparada para o povo de Israel. Israel foi escolhido como um povo seleto, né, especialmente separado pelo Senhor como uma comunidade santa, para daquele povo surgir para nós e para o mundo a pessoa de Jesus Cristo. Então a festa já estava preparada, mas eles saíram. Muitos não receberam, não aceitaram o convite, né? Então rejeitaram a proposta do Santo Evangelho de Jesus Cristo, que não era uma proposta diferente. Jesus estava propondo tudo que estava no Velho Testamento, tudo que estava no conteúdo dos profetas, tudo que estava no Pentateuco, nas Escrituras. Então, não tinha nada diferente que Jesus estava ali fazendo proposta, mas estava realizando as profecias. Era a própria realização das profecias. Mas rejeitaram por ignorância, por arrogância e por amor ao dinheiro, porque se aceitassem Jesus, teria que perder a opulência, o poder, né? Cada sumo sacerdote que andava por as ruas de Israel era como uma autoridade suprema, todo mundo fazia umas reverências e tudo mais. Então, eles iam perder essa posição, aceitando a proposta de Jesus. Preferiram não participar da festa. Então está aqui. Muitos foram os escolhidos, muitos foram os chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então vamos viver intensamente a vestimenta do nosso batismo, jamais nada nesse mundo, proposta nesse mundo que possa nos tirar da vestimenta da paz e da justiça, do amor e do compromisso em Jesus Cristo. Isto é viver intensamente o nosso batismo. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver Jefté. Jefté fez com o Senhor um voto meio estranho. Olha a proposta de Jefté, né? Se o Senhor me der a vitória, o primeiro que sair da minha casa, quando eu voltar, eu consagro no altar e mato ele. Veja, o voto de Jefté não é um voto de amor a Deus. Deus nunca quis e nunca aceitou o sacrifício humano. Isso é uma prática abominável. Isso é uma prática do povo pagão. Jefté, embora tenha sido escolhido por Deus para libertar Israel dos amonitas, ele fez da cabeça dele uma confusão. Ele fez um voto de sacrifício humano. Na cabeça dele, ele estava certo de quando ele voltasse, um dos seus servos iria abrir a porteira. Mas a filha dele, ansiosa pela volta do pai e alegre porque o pai voltou vivo, correu muito mais rápido do que o servo e foi abrir a porteira, tocando tamborim, saudando seu pai, e ele acabou tendo que sacrificar a sua filha. Veja que voto louco, né? Então nós também, nós não podemos ter uma relação com Deus em torno de crendices ou de prática pagãs. Isso traz sérias consequências para a nossa vida. No salmo de hoje,
Salmo 39 fala: Eis que venho fazer, Senhor, com prazer a vossa vontade. É feliz quem tem Deus em confiança, quem não segue os que adoram a ídolos e se perdem por falsos caminhos. Então não tem como eu vestir as vestes brancas da festa, viver a festa do Cordeiro, participar da festa e, por exemplo, defender ideologias e posturas sociais contra as leis do Senhor. Não tem como eu defender aborto e ser católico? Não tem, não há sentido nisso. Tem como defender determinadas ideologias e ser católico, cristão, e ainda estar na liderança da igreja, né? Estou no presbitério defendendo um posicionamento desse. Então, é um posicionamento de Jefté. Loucura, né? Jefté, para agradar a Deus, usou uma postura pagã, né? Então, é isso que nos traz o Salmo. E o Evangelho de hoje nos traz esta realidade. É necessário mantermos a nossa veste de festa, ou seja, a nossa santidade, nosso direcionamento de vida em função daquilo que Cristo nos ensinou. Por isso eu rogo a Deus agora, pedindo a intercessão de São Pio X por nós. Ele que lutou tanto contra o modernismo e contra as práticas e filosofias meramente mundanas dentro da igreja e a partir dos estados, principalmente França e Itália, né? Ele revelou assim para a igreja, para o mundo, que essas práticas eram abomináveis ao Senhor e que, quando o povo seguia as constituições desses países em contrário ao que manda a lei do Senhor, na verdade o povo estava rasgando as vestes brancas que os mantinham na festa do Senhor. Então, pedimos a intercessão de São Pio X por nós, por nossa família. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e a reflexão do dia é este programa com esta finalidade de revelar para nós o sentido da liturgia, o que a igreja quer nos passar através da liturgia da palavra. Então, a igreja em Cristo Jesus vem nos alertar para vivermos em santidade, manter a nossa vestimenta de festa, para que não sejamos expulsos, né? Muitos foram escolhidos, convidados, mas poucos foram os escolhidos. Que o Senhor nos dê, então, esta condição de ser escolhido, principalmente na segunda vinda do Senhor, ou no dia da nossa morte, quando viveremos intensamente a realidade da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.